Olá, meus amores, tudo joinha com vocês? Pois comigo tudo bem. Hoje vamos aprender a fazer esse delicioso pão de ló que leva apenas 3 ovos. Vocês já viram diversas receitas por aí e eu também com 6, 7, 8 ovos. Esse pão de ló aqui, vamos utilizar apenas 3 ovos. E é um pão de ló gourmet e também vocês precisam apenas de 3 ingredientes, os outros são opcionais. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber os alertas de novas receitas, deixe um joinha, um comentário se você tiver alguma outra sugestão de pão de ló e também, se você puder assistir o vídeo até o final, nos ajude muito na divulgação do YouTube. Vamos lá comigo do nosso pão de ló. São meia xícara de açúcar refinado, uma xícara, aqui eu estou utilizando amido de milho, maisena, vocês podem usar farinha de trigo. 3 ovos. Como eu vou fazer de chocolate, eu vou utilizar meia xícara de cacau e 2 dicas aqui. Meia colher de chá de suco de limão, que é importante para estabilizar os ovos. E um pouquinho de essência de baunilha. Por quê? Porque isso retira um pouco o cheiro dos ovos, né? Além de dar um gostinho. Então, se vocês fizerem um pão de ló que não seja de chocolate, vocês não tiverem isso em casa, não é necessário. Somente com o açúcar, a farinha ou o amido de milho e os 3 ovos, vocês conseguem fazer o pão de ló. A primeira coisa que nós vamos fazer é untar o fundo da nossa forma, apenas o fundo. A gente não vai untar as laterais, por quê? Porque nós queremos que o nosso bolo cresça por igual, o nosso pão de ló, no caso, porque não é um bolo. Então, eu unto o fundo e vou cortar um disco de papel manteiga. Se vocês não tiverem papel manteiga, vocês podem enfarinhar, mas apenas o fundo da forma. Essa forma, ela tem 20 centímetros de diâmetro. Está pronta a minha forma, eu vou reservar. Tem alguns passos, algumas dicas muito importantes nesse pão de ló, para que ele dê certo. A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar os nossos ovos dentro da batedeira. Se os ovos de vocês já tiverem eles em casa há algum tempo, abram eles separados, sugiro, para que vocês não tenham nenhuma surpresa. Vamos colocar o nosso limão, que é opcional, e bater por 10 minutos. É a minha batedeira, ela não é planetário. Se vocês utilizarem uma batedeira planetário, 5 minutos. O nosso ovo já está batido. Olhem aqui como ele cresceu. O meu forno já está pré-aquecendo a 180 graus. O que nós vamos fazer agora? Sempre a gente usa o açúcar refinado e ainda vamos peneirar. Por quê? Porque a gente quer leveza nesse pão de ló. Então, a gente vai colocando um pouquinho, vai bater um pouco e assim até terminar o nosso açúcar. Então, vamos batendo um pouco e colocando. Uma das coisas que eu não falei é que a gente bate em velocidade média, média baixa, no momento em que a gente coloca o açúcar. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar a nossa farinha de trigo também peneirada. Não vamos mais utilizar a batedeira. Aqui, no caso, eu estou utilizando amido de milho, maisena, né? E não a farinha de trigo. Então, a gente peneira um pouco, vai misturando suavemente, porque nós não queremos perder o airado do nosso pão de ló. Com bastante sutileza, vamos fazer essa parte.
Se vocês não tiverem um fouet em casa, vocês podem utilizar uma colher, enfim, uma espátula, o que vocês tiverem. O ideal é que seja com um fouet. Se vocês não forem fazer o pão de ló de chocolate e nem adicionar a essência de baunilha, nesse ponto, vocês colocam numa forma e levam ao forno. Eu vou colocar a minha essência de baunilha e com o chocolate eu vou fazer a mesma coisa com o cacau em pó que eu fiz com a minha maisena, o meu amido de milho, né? E se vocês estiverem utilizando a farinha de trigo, com a farinha de trigo de vocês. Mas eu sugiro que vocês façam com amido de milho, porque realmente esse pão de ló fica sensacional. Fica um pão de ló gourmet. Vocês podem fazer bolo no pote, podem, né, fazer tortas, bolos no caso, vender, que fará muito sucesso. Tanto o pão de ló branco quanto o pão de ló de chocolate. Então, aqui vamos misturar suavemente. O nosso pão de ló, a massa, no caso, está pronta. Ela fica assim. Vocês devem estar se perguntando, ou me perguntando, no caso, se vocês podem utilizar achocolatado. Não. Achocolatado é muito pesado, porque ele tem um açúcar cristalizado. Então, a gente pode usar cacau ou chocolate em pó, que a gente consiga peneirar, ok? Vamos levar para nossa forma. Forno por 25 a 30 minutos. Tem mais isso. Esse pão de ló, ele assa num tempo bem menor. Faremos o teste do palito com 25 minutos. E aí, se precisar, a gente deixa mais 5. O nosso pão de ló ficou 30 minutos no forno. Eu fiz o teste do palito. Ele saiu limpinho e já está frio. Então, para desenformar, a gente passa uma faquinha à volta e desenformamos. Aqui está o nosso pão de ló. Olhem a maciez dele. Eu não vou cortá-lo agora, porque eu vou fazer uma receita depois. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita de hoje. Um grande beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.